Se não fosse o investimento em exploração espacial e principalmente naquelas missões verdadeiramente ambiciosas, certamente não teríamos nem metade das informações sobre os corpos celestes que temos atualmente. E quando eu falo em missão ambiciosa, a verdade é que exemplo não falta. Mas entre todas que a NASA e outras agências espaciais já lançaram, a sonda New Horizons desbravou o sistema solar de uma maneira nunca antes feita na história. Um dos maiores feitos da missão foi ter visitado Plutão, que até 2015 sequer sabíamos a sua aparência real. Mas a missão não parou por aí e seguiu pelo sistema solar profundo para visitar um dos objetos mais distantes conhecidos. No vídeo de hoje, vamos entender o que a New Horizons encontrou quando chegou em Arrokoth, o objeto mais longínquo já explorado por uma espaçonave. Até para o mais potente telescópio do mundo, fotografar Plutão, um corpo com mais de 3.000 km de diâmetro, é um verdadeiro desafio. Até a chegada da sonda New Horizons por lá, a melhor foto do planeta não foi uma obtida pelo telescópio espacial Hubble. Chegando lá após 9 anos de viagem, vimos a aparência daquele mundo tão querido por todos, e podíamos estudar de perto a geologia de um mundo tão afastado do Sol. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu só falo das descobertas da New Horizons e vou deixar aqui no card para caso você queira assistir depois. Mas o fato é que estamos lidando com objetos pequenos nesta região do sistema solar, e muitas vezes são chamados até de KBO, uma sigla em inglês que significa Objetos do Cinturão de Kuiper. E se tratam de objetos encontrados além da órbita de Plutão, a mais de 5 bilhões de quilômetros do Sol. Muitas vezes podemos estar lidando com asteroides e núcleos cometários que não possuem mais do que algumas dezenas de quilômetros de diâmetro, o que dificulta ao máximo o estudo desse tipo de objeto aqui da Terra. A única alternativa para entendermos de fato como esses pequenos mundos funcionam é indo até lá com uma espaçonave. Foi então que, depois de um incrível sobrevoo em Plutão, a New Horizons seguiu em direção a um objeto em uma das regiões mais profundas do sistema solar, jamais explorada por qualquer sonda na história. Eu já até imagino que deve ter alguém se perguntando sobre as sondas Voyager nessa história, e sim, elas viajaram muito mais do que a sonda New Horizons. Mas o objetivo delas era explorar o sistema de planetas externos e depois seguir para fora do sistema solar. A ideia da New Horizons sempre foi explorar esses mundos pequenos como Plutão. Mas foi até que em 2014, um dos membros da missão, o Mark Buoy, descobriu um objeto bem estranho nas imagens do Hubble, e a NASA definiu esse novo destino oficial para que a sonda visitasse após a passagem por Plutão. A própria agência espacial admite que tinha outros objetos melhores para visitar, mas a escolha da descoberta de Mark veio porque era o mais alcançável dentro da trajetória e linha do tempo da missão. Foi então que anos mais tarde, em 2019, a sonda viajou 1,6 milhão de quilômetros além da órbita de Plutão e alcançou um objeto conhecido como 486958 Arrokoth, localizado a 44,6 unidades astronômicas do Sol, ou exatos 6,6 bilhões de quilômetros da estrela. A sonda então fazia um dos sobrevoos mais arriscados da história, passando a mais de 3.000 quilômetros de distância da superfície de um dos objetos mais estranhos já observados. Nada desse tipo já tinha sido visto no sistema solar, e era a oportunidade perfeita para que os cientistas pudessem entender a origem do sistema, observando um mundo totalmente intocado durante a história. Arrokoth se tornou o mundo mais distante já explorado por uma espaçonave, e o que a sonda New Horizons descobriu por lá transformou a nossa visão acerca sobre a formação planetária. Primeiramente,
a sonda descobriu que o objeto orbitava o Sol em 293 anos, em uma órbita quase 50 anos mais longa do que o do seu vizinho, Plutão. A luz do Sol que chega por lá é menor do que o brilho do luar aqui na Terra. As temperaturas são baixíssimas em 231 graus negativos e a estrutura em si é feita de dois lóbulos bem estranhos, que os astrônomos apelidaram de binário de contato. Bom, a Rocoff é um objeto que tem essa característica inusitada, mas também não é tão novidade assim, pois já sabemos de outros objetos que também são binários de contato. Os astrônomos mediram que o lóbulo menor tem 15 km de diâmetro e o maior tem 21 km. Provavelmente foram juntos durante um processo longo de vários milhões de anos após a formação dos dois objetos. Então, o que sabemos é que certamente os dois objetos se formaram separadamente, mas eles co-orbitavam e a própria gravidade foi juntando os dois lóbulos. Mas por que não houve uma colisão então? A lógica não seria uma colisão catastrófica ao ponto de destruir os dois lóbulos? Os astrônomos acreditam que essas duas estruturas só sobreviveram porque houve uma colisão de baixa velocidade e não teve força para quebrar o corpo inteiro e houve uma fusão nas extremidades dos dois objetos. Além disso, considerando o formato dos lóbulos, não espere que eles sejam circulares, mas a New Horizons revelou que eram na verdade achatados e a aparência redonda era culpa apenas da ilusão causada pelo ângulo que a sonda fotografou o objeto. Isso é o que torna a Rocoff tão especial, pois é uma forma vista somente nele, e até o momento, nem o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, que também é um potencial binário de contato, não possui lóbulos achatados. Isso é um desafio para os astrônomos, mas certamente a explicação remonta à nuvem de detritos que acabou formando o objeto. E não é tão incomum assim encontrar objetos com formatos estranhos no sistema solar, pois é necessário que um asteroide tenha massa suficiente para que a gravidade vença a resistência do material para formar um objeto mais perto do formato redondo. A Rocoff também não tem uma superfície muito marcada por crateras de impactos maiores, pois o cinturão de Kuiper, apesar de ter uma população de pequenos corpos, é uma região do sistema solar com objetos de baixa velocidade orbital e proporciona menos encontros ao longo da história e impactos de menor energia. Por outro lado, a baixa incidência de impactos preserva uma superfície avermelhada, que surgiu a partir de mudanças moleculares nos materiais da superfície, causadas pela luz ultravioleta e pelos raios cósmicos ao longo de bilhões de anos. Os cientistas observaram a luz do Sol refletida no solo e encontraram evidências de metanol, gelo de água e moléculas orgânicas por lá. Se há uma cápsula do tempo em forma de corpo celeste, essa cápsula é a Rocoff. De acordo com a NASA, a sonda New Horizons permanece com seus sistemas saudáveis para continuar explorando o cinturão de Kuiper. O pessoal responsável pela missão continua de olho nos registros dos telescópios aqui na Terra, para encontrar um novo alvo para enviá-la até lá, mas por enquanto os registros feitos de a Rocoff são históricos. E pela primeira vez na história, estamos vendo algo tão distante que a luz do Sol leva impressionantes 6 horas para chegar até lá. Enfim, as imagens deste objeto tão distante ficam aqui para mostrar que ainda temos muito a explorar nos confins do nosso cantinho da galáxia. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!